Fala pessoal, beleza? Vamos dar sequência aí, tá? Vamos fazer mais um exercício aí de cálculo aplicado à economia, tá? E aí também traz um pouco de dificuldade, porque esses exercícios eles têm um certo raciocínio por trás, tá? E aí a gente vai tentar deixar eles de uma forma bem clara para vocês verem como que é a aplicação dos conceitos de cálculo na economia, tá bom? Bom, primeiro, esse nosso outro exercício aí, tá? Ele fala o seguinte: a relação entre o preço e a demanda para certo produto, tá? Então ele está dando o quê? Nossa função de demanda. Agora ele já deu a nossa função de demanda. Olha que maravilha! A gente não precisa de todo aquele nosso trabalho para encontrar a nossa função de demanda, tá? Então ele está falando que o preço de determinado produto é dado por essa função, a nossa função de demanda, sendo P o preço unitário e X a demanda mensal, tá? E aí o que ele está querendo da gente? Qual que é o preço que torna a receita mensal máxima, tá? Olha, então o que a gente está pedindo aí novamente, pessoal? E aí eu quero que vocês lembrem isso aí, tá? Tá falando da receita mensal, novamente, tá? Receita mensal máxima. Para encontrar o máximo, a gente já sabe o que a gente vai ter que fazer. A gente vai ter que encontrar o ponto crítico, aplicar a nossa regra da derivada segunda, e aí a gente vai classificar aquele ponto crítico e vai ver se ele é um ponto de máximo. Tendo ele, está resolvido o nosso problema. Então, é só saber esse passo a passo, tá? Primeiro, encontrar nosso ponto crítico, tá? Ponto crítico. E segundo, pessoal, olha, segundo é o quê? Classificar esse ponto crítico. Regra derivada primeira, regra derivada segunda. Bom, então vamos lá, pessoal. E aí, qual que é o grande lance? Montar inicialmente o quê? Nossa função receita. Olha, vamos deixar bem claro aqui, ó. Função de receita, tá? Vai ser igual o quê? A nossa demanda, tá? O que está sendo demandado pelos nossos produtos, vezes o nosso preço. Ponto. Pronto, acabou. E aí, o que a gente tem que fazer? Olha, vamos então montar a nossa função de receita. A nossa função de receita com relação a x, tá? Vai ser igual que, olha, vai ser a nossa demanda vezes o nosso preço, que foi dado aqui, ó, 20, que multiplica o nosso número de Euler aqui, elevado a menos x, dividido por 2, tá bom? Bom, e aí, pessoal, o que a gente tem que fazer? Qual que é o passo? Primeiro passo, encontrar o ponto crítico. E o ponto crítico, o que a gente tem que fazer? Ora, a gente tem que derivar essa nossa função de receita com relação a x. Então, vamos fazer aí, aplicar a nossa derivada parcial. Só que percebam o seguinte, aqui o que a gente tem nessa nossa função de receita? A gente tem uma função multiplicativa. Então, qual que é a primeira regra que a gente vai ter que utilizar? Olha, a gente vai ter que utilizar a nossa regra do produto, tá? Que vai ser o quê? Derivada do primeiro termo, tá? Vezes o segundo, mais derivada do segundo vezes o primeiro termo. Olha, a derivada de x com relação a x vai ser 1, tá? Que multiplica o quê? O segundo. 20 é menos x dividido por 2, tá bom? Olha, pessoal, mais o quê? Mais a derivada do segundo, tá? Derivada do segundo vezes o primeiro. Vamos colocar um mais aqui, entender a derivada do segundo aqui. Ora, a gente tem aqui, tá? A gente tem aqui o número de Euler. E aqui o que a gente tem? Uma função dentro de uma função. Então, quando a gente for derivar esse outro termo aqui, a gente vai ter que utilizar o quê? Regra da cadeia. Regra da cadeia é o quê? Derivar o E, tá? Com relação a tudo que está lá em cima, que vai ser o quê? O próprio 20 é
menos x sobre 2, tá bom? X sobre 2, tá? Que multiplica o quê, pessoal? Olha, derivamos com o que está lá em cima, e agora o que? A gente tem que derivar essa parte de cima com relação a x, tá? Que vai dar o quê? Vai dar menos 1 sobre 2. Menos 1 sobre 2. Olha, pessoal, agora é só resolver essa parcelinha aí, tá? E igualar a zero, tá bom? E igualar a zero, que a gente vai ter o quê? A gente vai ter o nosso ponto crítico. Quando a gente deriva e iguala a zero, a gente encontra o nosso ponto crítico. Olha, vamos resolver esse probleminha então, tá? Esse primeiro termo aqui vai ser 20e menos x sobre 2, tá? Mais, vamos colocar menos aqui de uma vez, né? Menos 20 dividido por 2 dá 10, né? Menos 10, tá? Menos vezes mais dá menos. Menos 10 é menos x sobre 2, tá? E isso aí tem que ser igual a zero, tá bom? Tem que ser igual a zero. Portanto, pessoal, portanto, a gente só resolver esse probleminha, né? A gente vai ter o quê? Que é, vamos isolar aqui o e elevado a menos x sobre 2, tá? Vai ser o quê? 20 menos 10, não é verdade? 20 menos 10. 20 menos 10, aqui tem um x, né? Que tinha que ter multiplicado aqui pelo x, pelo primeiro termo aqui. Aqui tem um x, desculpem, tá? 10x, então, tá bom? Aqui tem um x, ó. Essa primeira parcela aqui é a derivada, tá? Derivada do segundo termo. E aqui o nosso x é o nosso primeiro termo, então a derivada do segundo vezes o primeiro, tá? Bom, e isso aí tem que ser igual a zero, tá? Tem que ser igual a zero. Então, pessoal, a gente pode o quê? Pode cortar esse x menos 2 aqui, tá? A gente pode cortar ele. Porque ele passa dividindo aqui, ele vai sumir, não vai importar para a gente, tá bom? Então, a gente tem o quê? Que 20 menos 10x tem que ser igual a zero. Portanto, pessoal, o nosso ponto crítico é quando x é igual a 2. Ó, a gente passa para cá, muda o sinal, passa o 10 dividindo, a gente vai ter que x é igual a 2, tá? A gente encontrou o quê? O nosso ponto crítico, tá? O nosso ponto crítico. E aí, pessoal, a gente vai ter outro probleminha aí agora, porque a gente tem que classificar esse ponto crítico e saber o quê? Se ele é um ponto de máximo ou um ponto de mínimo, tá bom? Se é um ponto de máximo ou um ponto de mínimo, tá? Então, vamos lá. O nosso segundo passo, então, é classificar esse ponto aí. Para isso, o que a gente tem que fazer? Aplicar a nossa regra derivada segunda, que é o quê? Derivar essa nossa função de demanda duas vezes, ou derivar essa nossa derivada primeira aqui mais uma vez, tá? Vamos fazer isso, então, tá bom? Olha, a gente tinha encontrado, tá? A gente tinha encontrado que a nossa derivada primeira aqui, tá? Vamos deixar ela bem clara para saber o que a gente está derivando, tá bom? Ela era igual a E menos x sobre 2, que multiplica 20 menos 10x. A gente tinha encontrado isso aí, não é verdade? A gente tinha encontrado exatamente isso aí, tá? E aí, a gente pode abrir isso aqui, né? Que é igual a 20 menos x sobre 2, tá? Menos 10 menos x sobre 2 vezes x. Olha, e aí a gente já sabe, né? Agora é só aplicar o quê? Nossa regra da derivada segunda. E depois analisar naquele ponto quando x é igual a 2, tá bom? Olha, pessoal, a gente fazendo a nossa derivada segunda, tá? Nessa nossa funçãozinha aqui, tá? O que a gente vai ter? Olha, a gente vai ter aqui também, tá? A gente vai ter aí também
vamos aplicar a nossa regrinha, vai ficar menos 1 sobre 2, tá? Menos 1 sobre 2, a gente fez a derivada do que está aqui em cima aqui, tá bom? Vezes E menos x sobre 2, derivando tudo isso aqui com relação a menos x sobre 2, tá bom? Menos x sobre 2, tá bom? Olha, pessoal, e aí a gente repete esse nosso termo aqui, tá? 20 menos 10x, tá bom? Derivada do primeiro, tá? Vezes o segundo. Mais o quê? Mais a derivada do segundo, tá bom? Derivada do segundo vezes o primeiro, que vai dar o quê? Menos 10. Derivada desse segundo termo aqui vai dar menos 10, né? Vezes o primeiro termo. É menos x sobre 2. Olha, vamos resolver esse probleminha aí para ficar um pouquinho mais simples, né? Para ficar um pouquinho mais simples. Olha, isso aí vai ser o quê, pessoal? Vai ser o e menos x ao quadrado, tá bom? Aplicando a nossa regra distributiva aqui, isolando o e menos x sobre 2, tá? E que isso multiplica o quê? Multiplica o 20 menos 10x, tá bom? Sobre 2, tá? Menos o quê? Menos 10, tá bom? E aí, pessoal, a nossa regra da derivada segunda, o que ela fala para a gente? Olha, você tem que avaliar a derivada segunda, tá? Naquele ponto crítico. Então, a gente vai substituir 2 onde está x, tá? Onde está x, tá bom? Olha, pessoal, então isso vai ficar o quê? É menos 2, tá? 2 sobre 2, que multiplica quem? Multiplica 20 menos 10 vezes 2, tá? Sobre 2, menos 10. E se a gente resolver esse probleminha aí, colocar na calculadora, a gente vai ver que isso aí vai ficar o quê? Isso aí vai ser aproximadamente menos 3,67. Então, pessoal, a gente sabe que o quê? Quando x é igual a 2, nossa demanda, nossa receita, tá? É máxima. Nossa receita, tá bom? É máxima. Nossa receita é máxima. E qual que é o preço que deve ser praticado? Ora, o preço que deve ser praticado é só a gente substituir 2 aqui no lugar, no lugar do x, não é verdade? Então, a gente vai ter o quê? Tá? A gente vai ter o quê? Vamos ver aqui. A gente vai ter que o preço, então, tá bom? Ele tem que ser igual a quem? Ele tem que ser igual a 20, tá? Deixa eu só lembrar o que é a função. 20 é menos x sobre 2. Vamos colocar o preço ali, né? Vamos colocar o x, tá? Então, 20 é menos x sobre 2. Olha, o x a gente viu que é 2. Então, isso vai ser P é igual a 20, tá? É menos 2 sobre 2, tá? Que vai dar 1, vai dar. Então, o preço vai ser igual a 20 é elevado a menos 1. Vai ser o preço 20 dividido por E. Olha, isso aí, a gente sabe que o número de Euler é um número, né? Vai ser aproximadamente 7,35, tá bom? Olha, então a gente descobriu aí, pessoal, qual que é o quê? Qual que é, tá? E a gente resolveu o nosso problema, tá? Qual que é o preço, então, que torna a receita mensal máxima? Olha, o preço que vai tornar a receita máxima é 7,35. Quando a firma cobrar ou as condições de mercado permitirem que o preço seja 7,35, tá bom? A nossa receita mensal vai ser máxima, tá? Então é isso, pessoal. A gente fica por aqui, a gente termina mais esse exercício de cálculo aí aplicado à economia, tá bom? E a gente se vê na próxima. A gente vai tratar de um outro exercício aí também, tá?
Muito obrigado e até a próxima.